Algo estranho está acontecendo bem diante dos nossos olhos. As pessoas estão cada vez mais confiantes, mesmo com sinais claros de risco. O dinheiro está sendo colocado em lugares que poucos entendem de verdade, mas todo mundo finge entender. A sensação é de oportunidade única, de que quem ficar de fora vai se arrepender para sempre. Agora pensa comigo. Quantas vezes na história isso terminou bem para a maioria? E por quê? Mesmo sabendo disso, quase ninguém está falando sobre o que pode dar errado. Existe um momento específico em que as pessoas param de pensar e começam a sentir. E no mundo do dinheiro, esse momento é extremamente perigoso. É quando a euforia toma conta. Quando parece que todo mundo ao redor está ganhando, avançando, ficando rico, enquanto você sente que está ficando para trás. Esse sentimento é silencioso, mas poderoso. Ele não grita, ele sussurra: entra agora ou você vai se arrepender. A maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de informação. Elas perdem dinheiro por causa da emoção. Medo de perder a oportunidade, medo de parecer ignorante, medo de ser o único que não participou. Você já reparou como, quando algo começa a dar errado, quase ninguém quer falar sobre isso? Todo mundo some. Mas enquanto está subindo, parece que não existe risco nenhum. Estudos em economia comportamental mostram que o cérebro humano reage ao dinheiro da mesma forma que reage a ameaças físicas. Quando vemos outras pessoas ganhando, o cérebro ativa o medo de exclusão. É quase primitivo. A sensação é: se eu não fizer nada agora, eu estou em perigo. E é exatamente nesse estado emocional que decisões ruins são tomadas. Você começa a aceitar riscos que normalmente nunca aceitaria. Começa a colocar dinheiro que não pode perder. Começa a justificar internamente coisas que, em um estado racional, você rejeitaria na hora. E aí surge um padrão que se repete geração após geração. Pessoas comuns, trabalhadoras, que passaram anos economizando, veem um movimento aparentemente inevitável e decidem acelerar tudo de uma vez. Não é mais um plano, vira uma aposta emocional. Elas deixam de pensar em prazo, em estrutura, em proteção. Passam a pensar apenas em resultado rápido. No final dos anos 1990, isso aconteceu em escala global. Milhões de pessoas colocaram dinheiro em empresas ligadas à internet simplesmente porque a palavra online parecia mágica. Muitas dessas empresas não tinham lucro, algumas nem receita tinham. Mas isso não importava, porque o discurso era sempre o mesmo: é o futuro. Quando o mercado caiu, o índice que concentrava essas empresas despencou quase 80%. Pessoas que tinham 200 mil cares economizados para a aposentadoria viram isso virar 40 mil cares em questão de meses. Houve registros reais de aumento nos índices de depressão, ansiedade e até suicídio associados a perdas financeiras naquele período. Não foi só dinheiro que se perdeu. Foi identidade, segurança e paz. O mais assustador é que antes da queda, quase ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer, mesmo quando os sinais eram claros, porque admitir o risco significava enfrentar o medo de estar errado. E o ser humano odeia estar errado em público. Já percebeu como é difícil sair de algo quando todo mundo ainda está dizendo que é uma boa ideia? E aqui entra um ponto crucial. Não é errado acreditar no futuro, no progresso ou em novas tecnologias. O erro está em confundir visão com cegueira. Quando você entra em algo apenas porque está subindo, você não está investindo, você está reagindo. E reações emocionais quase nunca constroem riqueza de forma sustentável. Na prática, aplicar esse ensinamento começa com limites claros. Um limite emocional e um limite financeiro. Financeiro é simples. Nunca coloque em algo um dinheiro que, se cair pela metade, destrua sua estabilidade. Emocional é mais difícil. É aprender a reconhecer quando sua decisão está sendo empurrada por ansiedade e comparação. Faça uma pausa real. Espere 48 horas antes de qualquer decisão financeira relevante.
Estudos mostram que esse simples intervalo reduz drasticamente decisões impulsivas. Um exercício poderoso é se perguntar: se ninguém estivesse falando sobre isso, eu ainda faria? Se essa resposta for não, o alerta já acendeu. Outro ponto importante é entender que perder uma oportunidade dói menos do que perder a base. Quem preserva a base sempre consegue voltar ao jogo. Quem perde tudo precisa recomeçar do zero, e nem todos têm força emocional para isso. Existe também uma ilusão comum, a de que quem ficou rico rápido é a regra. Na realidade, dados mostram que a maioria das pessoas que enriquecem de forma consistente o fazem com estratégias entediantes, repetitivas e pouco emocionantes. O problema é que isso não viraliza, não gera conversa, não ativa dopamina. O cérebro prefere a promessa extraordinária, mesmo que estatisticamente ela seja muito mais perigosa. Então, se você sente aquele aperto no peito ao ver manchetes, vídeos ou pessoas dizendo que agora é a hora, pare. Esse desconforto não é um sinal para agir rápido. É um sinal para agir com mais calma do que nunca. Porque é exatamente nesse ponto do ciclo que a maioria toma decisões que passa anos tentando consertar depois. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando olha para números gigantescos e gráficos subindo. Nem todo o dinheiro que circula cria riqueza real. Em muitos momentos da história, o que parece crescimento é apenas dinheiro girando entre os mesmos grupos, inflando resultados no papel, enquanto o valor verdadeiro ainda não apareceu. E isso confunde até pessoas experientes. Quando você vê empresas anunciando investimentos de 50 bilhões, 80 bilhões ou 100 bilhões, o cérebro automaticamente associa isso à solidez. Parece impossível algo tão grande dar errado. Mas estudos em finanças comportamentais mostram que o ser humano confunde volume com segurança. Quanto maior o número, menor tende a ser o questionamento crítico. Você já percebeu como quase ninguém pergunta de onde esse dinheiro realmente vem ou para onde ele volta? Em vários ciclos econômicos, empresas financiaram umas às outras, registrando receita sem que o consumo final acompanhasse esse crescimento. No curto prazo, isso empurra ações para cima. No médio prazo, cria uma pressão enorme, porque em algum momento o dinheiro precisa vir de fora, do cliente real, do lucro real. Quando isso não acontece, a conta aparece de uma vez. Warren Buffett se destacou exatamente por não entrar nesse tipo de jogo. Enquanto o mercado celebrava números impressionantes, ele preferia empresas simples, que geravam caixa de verdade. Por causa disso, foi criticado diversas vezes por não entender a nova era. O tempo mostrou o contrário. Essa postura salvou bilhões de dólares do patrimônio dele quando os ciclos pareciam inquebráveis, até quebrarem. Agora pensa na pessoa comum. Quantas vezes alguém investe porque todo mundo está comprando? Porque vê manchetes, vídeos, comentários dizendo que aquilo é inevitável? O medo não é perder dinheiro, é parecer burro depois. Só que estatísticas mostram que a maioria das grandes perdas acontece justamente quando ninguém mais questiona nada. Aplicar esse ensinamento é mais simples do que parece, mas exige coragem. Sempre que ouvir sobre crescimento explosivo, faça uma pergunta básica. Se esse dinheiro parar de circular amanhã, isso ainda se sustenta? Se a resposta não for clara, o risco é maior do que parece. Uma quebra de padrão importante aqui é lembrar que riqueza não vem de movimentos espetaculares, mas de estruturas que continuam de pé quando o barulho acaba. Toda grande promessa esbarra em limites, mesmo quando ninguém quer admitir isso. O problema é que o mercado se alimenta da ideia de crescimento infinito, enquanto a realidade funciona com recursos finitos. Dados, energia, atenção humana e tempo não crescem na mesma velocidade das expectativas. E quando essa diferença começa a aparecer, a frustração costuma vir antes da explicação. Pesquisas sobre bem-estar financeiro mostram que a ansiedade das pessoas aumenta justamente quando elas acreditam que algo só pode melhorar. Qualquer desaceleração vira medo.
É por isso que pequenas notícias negativas causam reações tão exageradas. O que está em jogo não é só dinheiro, é a expectativa emocional criada em torno dele. Você já percebeu como uma simples palavra como desaceleração é suficiente para mudar completamente o humor do mercado? Um ponto pouco discutido é que tecnologia não avança apenas com ideias, mas com infraestrutura real. Isso significa custos cada vez maiores. Energia mais cara, profissionais mais escassos, sistemas mais complexos. Em algum momento, o retorno precisa justificar tudo isso. Quando não justifica, o crescimento não desaparece de uma vez, ele começa a cansar. E é nesse cansaço que muitas pessoas entram em pânico, porque confundiram velocidade com estabilidade. Existem registros reais de pessoas que conseguiram atravessar esses períodos sem trauma justamente por não apostarem tudo em um único cenário. Trabalhadores comuns que usaram tecnologia para aumentar renda, aprender novas habilidades e criar segurança, em vez de depender de promessas distantes. A reação emocional aqui é diferente. Alívio. Alívio por não precisar torcer para que tudo dê certo para sobreviver financeiramente. Aplicar esse ensinamento exige uma mudança de foco, menos tentativa de prever o próximo salto e mais construção de base. Ter reserva, evitar dívidas desnecessárias e criar múltiplas fontes de renda. Estudos de longo prazo indicam que pessoas com maior diversificação financeira relatam mais satisfação com a vida, mesmo ganhando menos do que aquelas que vivem apostando em grandes viradas. Se existe um desafio prático aqui, é simples. Durante os próximos 30 dias, pare de procurar a próxima grande oportunidade e invista esse tempo em fortalecer o que já sustenta você hoje. Porque quando os limites aparecem, não são as promessas que protegem, é a estrutura que você construiu antes. Antes de sair, pensa em uma pessoa específica. Alguém que você sabe que anda confuso com dinheiro, ansioso com o futuro ou tomando decisões no impulso. Compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, uma reflexão no momento certo evita anos de arrependimento. Se isso fez sentido para você, agradeço de verdade por ter ficado até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso agora. E fica tranquilo, porque no próximo vídeo a gente continua exatamente daqui, aprofundando ainda mais no que quase ninguém está falando. Te espero lá.